TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano Participativo Empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, Canal 13, o Amostra Grátis, um programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite, dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Hoje é terça-feira, dia 7 de maio de 2024. Você já sabe que toda terça-feira nós estamos ao vivo. Programa de saúde gravado é no sábado, a partir de 1 da tarde. Antes de apresentar aqui o meu entrevistado dessa noite, eu quero falar aqui do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, com as chuvas, alagamentos, desabrigados, enfim, muita tragédia, muita coisa inesperada que tenha deixado todos muito assustados. A Serra Gaúcha está praticamente parada em virtude do fechamento do aeroporto Salgado Filho. O jornalista Miron Neto, da Gramado TV, fez hoje um boletim para a equipe da TV Candidez para o programa Amostra Grátis da Saúde e de maneira rápida e objetiva, ele traz aqui alguns poucos destaques da Serra Gaúcha de Gramado Canela. Boa noite, Miron. Boa noite, Samuel. Boa noite a quem nos assiste aí em Minas Gerais. Aqui é o jornalista Miron Neto, da Gramado TV. Falamos aqui para dar um boletim do que vem ocorrendo em Gramado neste momento em que o Rio Grande do Sul enfrenta o seu pior desastre natural da história. Como vocês podem ver nas imagens do cinegrafista Christian Souza, Gramado permanece com a sua infraestrutura completamente funcionando. Aqui eu falo neste momento da Avenida Borges de Medeiros, aqui atrás está a Igreja Matriz São Pedro, o ponto mais fotografado de Gramado. Ao lado tem o Palácio dos Festivais e não há qualquer tipo de problema com a infraestrutura de Gramado. Ocorreram no total, a partir das chuvas intensas que começaram no dia 29 de abril e permaneceram até o último domingo, dia 5, ocorreram 7 mortes em Gramado provocadas por deslizamentos. 6 delas ocorreu numa localidade chamada Linha Pedras Brancas e uma na linha Quilombo. São pontos afastados do centro de Gramado, que praticamente teve uma ou outra casa ou prédio evacuado no momento em que as chuvas atingiram 500 milímetros no período. Mas são pontos distantes aqui do centro de Gramado, onde ocorreram os deslizamentos de terra que acabaram provocando 7 mortes, como falei anteriormente. Neste momento aqui em Gramado, tem 308 pessoas desabrigadas por causa das chuvas e cujas residências correm algum tipo de risco. O turismo continua fluindo normalmente, como vocês podem ver, aqui na Avenida Borges de Medeiros, mas limitado por um problema em Porto Alegre, que é o fechamento do aeroporto Salgado Filho. A água do Guaíba já está baixando e esperamos que em breve também os turistas voltem a Gramado, já que o aeroporto de Porto Alegre, de todos os passageiros que desembarcam ali, cerca de 44% tomam a direção da Serra
em Gramado e Canela. Portanto, Samuel e quem nos assiste em Minas Gerais, aí pela Candidez, Gramado continua com sua infraestrutura completamente segura. Restaurantes funcionando, parques temáticos também. Pessoal passeando nesta terça-feira de sol aqui, mas com a limitação do aeroporto, como falei anteriormente. Poucos turistas neste momento aqui em Gramado. Samuel, povo de Minas Gerais, um grande abraço. Espero vê-los novamente em breve aqui em Gramado. O meu abraço para o Miron Neto, muito obrigado aí ao Miron, grande jornalista da Gramado TV, portanto, de Gramado, com a participação sobre essa questão. A cidade praticamente não sofreu impactos com a chuva, principalmente na questão do que vive o turismo, mas está sofrendo pela falta desse turista que precisa passar tanto pelo aeroporto de Caxias do Sul, quanto pelo aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre. Agora sim, eu vou apresentar o meu entrevistado desta noite com muito prazer. Pela primeira vez em 2024, eu recebo o médico cirurgião Dr. Gustavo Soares. Dr. Gustavo, boa noite. Prazer recebê-lo aqui em 2024, pela primeira vez, no estúdio da TV Candidez, no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde. Boa noite, Samuel do Vale, a todos os amigos da TV Candidez e do programa Amostra Grátis. Primeiro, antes de tudo, toda a solidariedade com os brasileiros e do Rio Grande do Sul. Eu tenho grandes amigos lá em Porto Alegre, Leandro Totti, João Grossi, Miguel Naco. Toda a solidariedade, porque realmente é uma tragédia de proporções ímpares, E acho que isso aí é um momento muito doloroso para todo mundo, mas que todos no Brasil estão trabalhando para que minimize isso. Então, vai o nosso abraço para todos lá. O Miron conversava hoje nesse boletim, só para que você possa ter uma ideia, perto de 1 milhão de pessoas foram afetadas com a chuva. Existe uma cidade hoje na região ali metropolitana de Porto Alegre, que ela chama-se São Leopoldo, é uma das maiores, 220 mil habitantes, 180 mil habitantes estão desabrigados. Sim, você ver. A proporção desse desastre é gigantesco. Sem contar com o aeroporto todo alagado, é uma coisa assim quase que inacreditável. O doutor Gustavo, você já sabe, é um dos grandes nomes da cirurgia da hérnia. Nós vamos falar sobre essa questão da cirurgia da hérnia. Você que está acompanhando o programa Amostra Grátis da Saúde, você pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nós vamos falar também sobre o trabalho do mutirão que é desenvolvido pela Sociedade Brasileira de Hérnia. Doutor Gustavo, muita gente, você já esteve aqui, você já respondeu várias questões sobre essa questão da cirurgia da hérnia e muitas dúvidas relacionadas à questão, principalmente para o paciente. Para que a gente possa começar esse nosso bate-papo, o programa é ao vivo e você pode participar conosco enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Afinal de contas, o que vem a ser uma hérnia abdominal, doutor Gustavo? Então, mais uma vez, é um prazer estar aqui de novo em 2024, Samuel? Bom, a hérnia da parede abdominal é uma patologia extremamente frequente, vai acometer aí 25% dos homens em alguma fase da vida. Ela pode acometer a região da virilha, que são as chamadas hérnias inguinais, e a parede anterior do abdômen, que são as hérnias abdominais, que aí ficariam são as mais comuns, as hérnias umbilicais e as hérnias incisionais. São aquelas que acontecem logo depois de uma cirurgia, normalmente numa incisão cirúrgica, por isso hérnias incisionais. Então, o que é a hérnia, na verdade? A hérnia é um defeito na parede abdominal, onde o que é conteúdo ou a parte dentro do abdômen sai por esse defeito. Então, não é muita gente fala de caroço, podendo confundir com um tumor, alguma coisa assim, mas apesar das hérnias terem como manifestação mais frequente um abaulamento, um volume em alguma região específica, próximo ao umbigo, na região da virilha, e sobre uma incisão, ele na verdade corresponde a um defeito, onde alguma coisa que está no seu lugar certo está indo para o lugar errado num processo que a gente chama de herniação, por isso o nome hérnia. Por se tratar de um defeito anatômico, um defeito na parede abdominal, vamos dizer assim, é um buraco, é um defeito, ele precisa ser tratado anatomicamente. Por isso é uma doença cirúrgica. Não existe um remédio que vai reestabelecer a anatomia normal desse defeito.
Então, basicamente é isso. A hérnia é um processo onde um conteúdo, alguma estrutura normal, passa por um defeito e aflora em alguma dessas regiões, se você consegue perceber. Por isso que um dos sintomas mais comuns, e acho que talvez essa seja a sequência, né, da conversa, seria esse abaulamento e dor. Então, na região da virilha, é muito comum os pacientes chegarem e relatarem esse aumento na virilha, esse abaulamento, e na região umbilical a alteração do formato do umbigo, que é um fundo, né, uma depressão, aparecer com um abaulamento ou um carocinho ali da região do umbigo. Nas incisionais é justamente isso, no lugar da incisional, que normalmente estava plano, dentro da anatomia normal, aparece um novo abaulamento ou um inchaço ali. Então, essa é a característica mais comum da gente ver. Essa é uma forma que normalmente as hérnias se manifestam. Existem casos em que você pode ter dor sem esse abaulamento, mas aí o diagnóstico é um pouquinho mais difícil de fazer e aí motiva uma consulta normalmente com o cirurgião. O diagnóstico de hérnia é muito comum ser feito pelos clínicos, por médicos já na atenção básica, porque são muito claros em algumas vezes, mas outros não, são mais difíceis e precisa de um cirurgião especializado. E as hérnias, em algum momento a gente vai falar sobre isso, existem as hérnias que são mais comuns, né, simples de tratar, e tem as hérnias complexas, que aí motiva a procura de um cirurgião que seja especializado no tema para você ter melhores resultados. Bom, nós anunciamos aqui a presença do Dr. Gustavo no mês de abril. Ele teve uma agenda, conforme nós já explicamos aqui, detalhamos aqui a sua agenda, que foi inclusive fora aqui de Divinópolis. Nós recebemos aqui algumas perguntas. E uma dessas perguntas diz respeito justamente sobre a questão da forma do tratamento. Toda a hérnia, foi a pergunta da Maria das Graças, ela mora aqui no bairro Danilo Passos 2, aqui em Divinópolis. Toda a hérnia será sempre pelo modo cirúrgico? Ou pode ter que seja alguma hérnia, vai precisar de algum tipo de medicamento? Obrigado você que participou na semana atrasada, mandou essa mensagem para a gente. Dr. Gustavo está ao vivo e vai te responder aqui. Perfeito, isso aí é uma ótima pergunta. Como se trata de um defeito anatômico, só a cirurgia pode reestabelecer a anatomia. O que acontece muitas vezes é que uma hérnia pequena ou que não leva a nenhum tipo de impacto na qualidade de vida da pessoa, pode não ser necessário a cirurgia. Então, de maneira geral, não quer dizer que absolutamente todas as hérnias vão precisar de tratamento. Mas aquelas que vão precisar de tratamento, o tratamento vai ser cirúrgico. O que entra em discussão, basicamente, é qual a forma de cirurgia que você vai fazer. Então, de maneira geral, nós temos hoje a cirurgia aberta, ou cirurgia convencional, com as incisões. Nós temos a cirurgia videolaparoscópica, que são as cirurgias que a gente chama de minimamente invasiva, que são os furinhos, o antigamente conhecido como laser, mas que hoje é mais comum a cirurgia por vídeo, e mais recentemente há uma evolução disso, que é a cirurgia robótica, que é a cirurgia laparoscópica, mas com assistência de uma plataforma robótica que potencializa a capacidade do cirurgião em realizar a cirurgia. Bacana, nós vamos falar mais sobre isso no segundo bloco, hein? Afinal de contas, qual é a melhor opção? Robótica por vídeo ou a cirurgia aberta? O Joaquim Tavares também mandou uma pergunta. Ele disse o seguinte, que o irmão dele já sofreu de hérnia, teve hérnia. Ele pergunta saber, a hérnia pode aparecer apenas e tão somente por um esforço físico ou é algo que a pessoa já tem e ele se manifesta apenas por causa desse esforço? Perfeito. Não sei se deu para entender aqui a pergunta. Sim, excelente essa pergunta e é o que a gente mais vê no consultório, esse tipo de dúvida. A pessoa fica com dúvida se ela já tinha ou se foi por causa daquele esforço muito forte, né? Empurrando o móvel. O que tem hoje dentro da literatura médica e da ciência é que existem trabalhos um pouco controversos qual que é o papel do esforço físico e do aumento da pressão intra-abdominal causando a hérnia. Então, de maneira geral, na maioria dos casos, não é um esforço em específico que vai ser a causa da hérnia. Normalmente, o esforço físico funciona como um gatilho para o aparecimento de sintomas ou a percepção da hérnia. Talvez a causa mais importante de
todas essas doenças da parede abdominal, que entram as hérnias ventrais e as inguinais, seja a predisposição genética. Essa predisposição genética ela está relacionada de maneira geral ou a uma anatomia, uma conformação anatômica que predispõe ao aparecimento da hérnia, ou alguma alteração do metabolismo do colágeno, que é o tecido, né? O colágeno é a proteína que dá firmeza aos tecidos, dá sustentação aos tecidos. Então, naqueles pacientes, ou por uma alteração, uma conformação anatômica que predispõe à hérnia, ou uma alteração do metabolismo do colágeno, ou a associação dos dois, é isso que provavelmente vai desencadear, que é a causa, né, a etiopatogenia que a gente fala no termo médico, a causa do aparecimento da hérnia. Existem exceções? Existem problemas específicos que podem levar ao aparecimento de hérnia, mas isso não constitui a maioria dos casos. A maioria dos casos a gente vai ver a somatória desses dois fatores. Legal, então para você que está acompanhando o Amostra Grátis da Saúde, nós estamos ao vivo nessa terça-feira. Eu quero lembrar que o Dr. Gustavo vai estar no sábado também na nossa reprise. Aí é programa de saúde gravado e não tem como você participar. Então aproveite nessa terça-feira e mande a sua mensagem. O Túlio está me avisando aqui que eu tenho que chamar o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa desta terça-feira. Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer, eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Na próxima terça-feira vai ser dia 14 de maio. Newton Crevellaro, psicólogo, vai estar conosco numa entrevista pontual. Ele gravou uma curta e objetiva chamada e a nossa equipe coloca pra gente. Boa noite, Samuel do Vale e a todos da TV Candidez. Eu sou o psicólogo Newton Crevellaro, psicólogo há mais de 25 anos. E na próxima terça-feira, dia 14, eu estarei no programa Amostra Grátis da Saúde, levando o tema sobre bullying e violência nas escolas. Conto com a sua audiência e participação. Um abraço a Samuel e a toda a equipe da TV Candidez. Um abraço para o psicólogo Newton Crevellaro. A Unimed Divinópolis nos enviou um vídeo hoje numa homenagem dessa semana do Dia das Mães. E a nossa equipe coloca agora para a gente essa mensagem do doutor Evangelista José Miguel. Ser mãe é uma das funções mais importantes e gratificantes do mundo. Amor e cuidado sem fim, nos braços de quem sempre nos acolhe e nos inspira. Abraço que transforma nossas vidas com carinho e afeto. Amor em cada gesto e em todos os detalhes. Obrigada por tudo. Feliz Dia das Mães. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed.
E lembrando para você que no dia 9 de junho, Belo Horizonte, no grande palco do Palácio das Artes, Richard Kleiderman. E o Túlio coloca para a gente a chamada. Comemorando 45 anos de sucesso. Em junho, Richard Kleiderman, o maior pianista do mundo, interpretando canções clássicas e populares. Richard Kleiderman, somente 9 de junho no Palácio das Artes. Vendas Eventim. Informações poladian.com.br. Muito bem, de volta ao vivo aqui no estúdio da TV Candidez, recebendo hoje com muito prazer a presença do cirurgião Dr. Gustavo Soares, ele que é um especialista na questão da cirurgia da hérnia. Então, Gustavo, nesse bloco a gente vai falar sobre a questão, afinal de contas, é uma dúvida também do paciente sobre a vantagem da forma da cirurgia, que é o tratamento bem direto, como você colocou aqui no bloco anterior. E quais são as vantagens hoje da cirurgia de vídeo para a cirurgia aberta e como é que você vê a robótica? Há 1 ano e 2 meses atrás você esteve aqui e falou da robótica, desse crescimento e desse interesse a cada dia mais do paciente. Como é que está a situação? O que você apresenta hoje com relação a essas 3 formas de cirurgia? Perfeito, isso aí é uma dúvida extremamente frequente no consultório e a gente tem algumas características marcantes de cada abordagem. A abordagem da cirurgia aberta é a abordagem clássica, é a que a gente usa para comparar com os outros resultados. Ela é extremamente efetiva, bem feita, entrega um ótimo resultado e resolve a grande maioria das hérnias. Mas, recentemente, com o avanço da laparoscopia e mais recentemente ainda com a robótica, esse tipo de abordagem tem algumas vantagens que são intrínsecas, que são clássicas desse tipo da cirurgia minimamente invasiva. Então, a gente pode elencar aqui, tanto para a cirurgia das hérnias inguinais quanto das cirurgias das hérnias ventrais, você tem vantagens na redução da infecção, na redução da dor e um retorno ao trabalho mais precoce. Você tem, eu diria que os primeiros 15 dias são bem diferentes, tá? Então, quando você compara um com o outro, e do ponto de vista de efetividade para resolver o problema, eles resolvem o problema, tanto a cirurgia aberta quanto as formas minimamente invasivas, videolaparoscopia e robótica. Porém, os primeiros 15 dias são bem diferentes, você tem vantagens muito significativas nesses primeiros 15 dias com a abordagem minimamente invasiva, em relação à dor, riscos de infecção, cuidados com a ferida operatória e as próprias complicações de ferida operatória, isso tudo se reduz de uma forma muito significativa. E o que a gente tem hoje é que esses ganhos que nós tivemos em relação a esse pós-operatório dos primeiros 15 dias com a videolaparoscopia, eles foram maximizados ainda mais com a cirurgia robótica. A cirurgia robótica, que é hoje o meu grande foco na cirurgia de hérnia, porque ela me permite fazer mais do que eu fazia com a cirurgia laparoscópica, é que a gente está num caminhar, mas com evoluções extremamente rápidas. A cirurgia robótica, ela traz algumas facilidades para o cirurgião e potencializa a capacidade do cirurgião, principalmente em 2 aspectos. Na visão 3D, então você fica mais efetivo, você fica mais imerso na cirurgia, e a capacidade da movimentação robótica das pinças operatórias. Então, movimentos que são impossíveis de fazer na laparoscopia, você consegue fazer com muita facilidade na robótica, com a pinça robótica. Isso é só o primeiro passo. O próximo passo, que já está em desenvolvimento e está começando a chegar, são os avanços na navegação e na segurança da cirurgia. Como a gente poderia imaginar, você imagina no passado uma anestesia que o anestesista tinha que usar, vou usar o exemplo da anestesia porque acho que fica mais claro, que com dados clínicos o anestesista conseguia manipular bem o paciente, mas ele tinha que estar muito atento e era uma coisa muito subjetiva. Com o desenvolvimento dos aparelhos que você usa hoje na anestesia, aparelho para monitorar o nível de consciência, saturação de quantidade de oxigênio no sangue, pressão arterial não invasiva, o eletrocardiograma,
a capacidade do anestesista de entender o que está acontecendo aumentou muito. A robótica é a mesma coisa, mas agora para o cirurgião. Então, ele vai vir trazer cada vez mais informações em tempo real, em que a capacidade do cirurgião em operar aumenta muito. Então, acho que esse é o futuro. Igual a gente tem hoje aí, hoje você não pode, tecnicamente, fazer uma anestesia sem um mínimo de aparelho. Acho que no futuro nós não vamos poder operar sem assistência de um robô. Assim, eu estou percebendo que, pelo que você está colocando, que a cirurgia robótica ela não chegou totalmente pronta já. Ela vai ter ganhos com o passar do tempo. Isso é muito bom para quem opera e é excelente também para quem está ali para o resultado do paciente. Seria isso? Não tenha dúvida, é isso. Em resumo, é isso. A cirurgia robótica é um avanço que está em contínua evolução e cada vez mais rápido. E principalmente um detalhe, ele está incorporando a inteligência artificial, que é justamente isso. Só para você ter ideia, já tem um aparelho hoje japonês que você acopla, pode ser acoplado à cirurgia de vídeo e à cirurgia robótica. Ele, em tempo real, com o uso de inteligência artificial, ele consegue te mostrar pelo vídeo de que estrutura você está lidando. Então, ele consegue identificar vasos sanguíneos, artérias, veias, parênquima de algum órgão, ou se for hepático, estômago, etc., tudo em tempo real com o uso da inteligência artificial. Isso ainda não está muito difundido, mas já é realidade. E isso vai ficar cada vez mais incorporado em todas as plataformas robóticas. Inclusive vai ter alguma coisa para cirurgia laparoscópica também. Por exemplo, hoje aqui, Divinópolis foi pioneiro nisso. Nós tivemos aqui um dos primeiros aparelhos no Brasil com fluorescência, que é uma técnica em que você consegue identificar algumas estruturas com o uso de um contraste venoso, que é bastante seguro e ele muda, ele brilha quando você usa um filtro. Então você consegue identificar algumas estruturas específicas que antes você não conseguia identificar. Isso foi, acho que o segundo ou terceiro aparelho com essa tecnologia e do modelo mais novo que chegou no Brasil, chegou aqui em Divinópolis. E como é que é essa explicação do cirurgião, Dr. Gustavo Soares, para o paciente ali na hora, porque já está meio que decretada a questão da cirurgia. A decisão é ver qual o caminho para fazer essa cirurgia. Perfeito. E o paciente ele entende bem essas vantagens aí, e principalmente aquele paciente, não, eu quero operar em Divinópolis, aí você vai apresentar a questão da cirurgia do vídeo, que tem uma garantia muito grande, porque nem todos fazem essa cirurgia por vídeo aqui, fora do eixo de Belo Horizonte e outras capitais, está correto? Sim, a cirurgia da hérnia, principalmente da hérnia complexa, que é uma hérnia, igual como eu falei antes, é uma hérnia que, para ela ser bem resolvida de maneira geral e principalmente por uma via minimamente invasiva, você precisa de um cirurgião dedicado à parede abdominal, porque envolve técnicas específicas. É isso que a gente tem que mostrar na consulta. Então, naquele momento em que você fecha o diagnóstico de uma patologia herniária com indicação de cirurgia, como eu disse, não é 100% das hérnias que vão ter indicação cirúrgica, algumas muito pequenas talvez não tenham, mas uma vez que você definiu que é hérnia e é cirúrgico, aí você vai discutir o método. Então, o método hoje, você tem que tentar otimizar o ganho para o paciente. Então, a maioria dos pacientes que me procuram, eu vejo neles uma grande preocupação em uma qualidade de pós-operatório. Então, é aquele paciente que quer voltar mais rápido ao trabalho, é aquele paciente que quer ter um mínimo de incômodo, que quer um menor transtorno na vida diária dele, nesse processo de cura através da cirurgia. Então, é isso que a gente tem que apresentar. Leva algum tempo e a gente sempre tem que colocar na balança a questão de custo, porque, na verdade, não são todas as modalidades que são cobertas pelo plano de saúde. Por exemplo, a cirurgia robótica ainda não é coberta pelos planos de saúde. A gente tem meios de usar o que o plano de saúde oferece para diminuir um pouco o custo, mas conseguir realizar a cirurgia por robótica envolve um custo maior que os planos não cobrem. O paciente tem que analisar isso dentro do cenário dele, em que ele vive, mas em termos de ganho de pós-operatório,
não há dúvida hoje que é uma boa opção. E trazendo para a nossa comarca, né, para o interior do estado, não há menor dúvida do ganho da cirurgia de vídeo para a cirurgia aberta, dentro de tudo isso que você acabou de responder agora, Sim. que é a questão da qualidade. Os planos, de modo geral, cobrem também por vídeo? Sim, de maneira geral eles cobrem por vídeo, principalmente a cirurgia da hérnia inguinal, ela é coberta, mas existem algumas variantes em que os convênios ainda não são obrigados a pagar porque não estão no rol da ANS. Essa parte no Brasil, de uma maneira geral, ela é muito bem regulamentada. Então, isso para a segurança jurídica de todo mundo é muito interessante, né? Porque de uma maneira geral, sabe, Samuel, não existe todos os problemas que a gente vive no Brasil em relação à saúde, não existe um culpado único. Existem problemas operacionais que todo mundo está tentando resolver. Mas eu vejo, assim, principalmente conhecendo várias partes do mundo, o nosso sistema suplementar de saúde é com certeza muito bom. A gente, pelo gasto que a gente tem e o que os pacientes recebem, nós temos um sistema, quando comparado com o mundo, muito bom. Não é perfeito, cheio de problemas a serem resolvidos, cabe ainda muita evolução, mas comparado com o resto do mundo, nós estamos numa situação bastante interessante. Muito bem. A Tânia, olha só, é muito comum o telespectador, às vezes, querer saber de valores de preço. A gente sempre fala aqui que é uma questão que a gente não diz aqui. Mas o que você poderia falar um pouco da questão de acréscimo? Assim, é um pouco difícil aqui, eu estou tentando, viu, Tânia, tentando te ajudar aqui, porque ela pergunta sobre a questão da cirurgia robótica, se é feita apenas em Belo Horizonte e se seria um valor muito alto em comparação com o que se poderia pagar numa cirurgia aqui tradicional em Divinópolis. Sim, ainda o nosso grande problema da cirurgia robótica ainda é custo. Isso aí não tem a menor sombra de dúvida. As plataformas robóticas estão evoluindo no Brasil de uma maneira muito rápida, mas por questões basicamente financeiras, a gente ainda não tem uma disponibilidade muito grande das plataformas ainda. Só para você ter uma ideia, isso eu acho que vale a pena esse número, são aproximadamente 4.000 plataformas nos Estados Unidos e atualmente 115 plataformas no Brasil. A diferença é muito grande. Nós temos 5 plataformas em Belo Horizonte, todas já com bom funcionamento, os hospitais super capacitados para fazer uma ótima cirurgia. Menos de 5% esse número aí, se você comparar do Brasil com os Estados Unidos, é menos de 5%. Sim. A discrepância do número é absurda. Mas isso para o mundo inteiro, tá? Também o número é menor na Europa, na Ásia. Vale proporcionalmente para os outros países. A empresa realmente ela conseguiu fazer uma venda gigantesca dentro dos Estados Unidos. O mercado americano absorve muita tecnologia porque realmente ele tem muito dinheiro, né? Talvez não cabe aqui, mas a discussão sobre isso, mas o sistema americano ele tem um problema de financiamento também. Ele gasta muito dinheiro pelo que entrega. Hoje, quando a gente vai nos congressos americanos, o ponto de avaliação do custo e otimização do gasto do dinheiro é ordem do dia. Mas voltando à cirurgia robótica, o que acontece? Nós temos hoje 5 plataformas em Belo Horizonte, todas funcionando muito bem. O custo hoje que o paciente tem que arcar obrigatoriamente é com a taxa da plataforma robótica, que essa taxa não é coberta, obviamente, por plano de saúde, simplesmente pelo fato de não estar no rol da ANS ainda e não há previsão disso, porque realmente impacta na saúde financeira dos planos. E de alguma maneira, se a gente for pensar, nós temos outras opções que não entregam a mesma coisa que a cirurgia robótica, mas que resolvem o problema também. Então é uma situação que nós temos que equacionar essa questão do custo ao longo do tempo. Hoje uma taxa robótica em Belo Horizonte, ela não está muito mais alta que no resto do Brasil. Eu acredito que ao longo desse ano nós vamos ter algumas negociações em que a taxa deva cair.
mas ainda é uma taxa, um custo bastante significativo. Doutor Gustavo, muita gente agora mandando mensagem perguntando sobre a questão da recuperação. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de não me identificar, mas quanto tempo depois, mesmo uma pessoa perto dos 70 anos, valeria a pena fazer a cirurgia da questão da hérnia? E quanto tempo leva essa recuperação para quem já é idoso? Olha, hoje a idade não é um problema em si. O que depende mais é do estado físico do paciente. Hoje eu tenho pacientes de 70, 80 anos ativos. Com bom condicionamento físico. Têm que fazer a cirurgia porque a hérnia está impactando na qualidade de vida deles. Eles se submetem à cirurgia e voltam à atividade física e o dia a dia deles muito rápido. Em termos de tempo, o que a gente tem em média? Tá? Isso vai variar de cirurgião para cirurgião. Varia de região para região, existe um certo entendimento nos Estados Unidos, um outro entendimento na Europa, no Brasil a gente fica mais ou menos no meio do caminho, mas de maneira geral, o que eu posso dizer? Quando você faz uma cirurgia de hérnia minimamente invasiva, vídeo ou robótica, que você atinge todos os objetivos da cirurgia e não tem nenhum tipo de complicação maior, hoje libero os pacientes para atividades normais depois da segunda semana. Então, com em torno de 15 dias, eles já voltam às atividades normais. Não quer dizer que eles vão conseguir fazer tudo o que faziam antes, mas estão liberados para fazê-lo. Nas primeiras 2 semanas, a orientação é respeitar a dor, que é um sinal de alerta quando você está fazendo algum tipo de esforço sobre a região operada. Mas um exemplo, os pacientes em média, uma cirurgia de hérnia inguinal, onde correu tudo bem, a média seria internar de manhã, ter alta no mesmo dia, no dia seguinte, movimentação normal, logo depois da cirurgia pode subir escada, descer, carregar peso até 10 quilos, com 2, 3 dias podem dirigir e progressivamente eles vão reassumindo as atividades normais. É uma recuperação muito rápida? Em relação ao que era antes, é muito rápida. Eu vejo pacientes e lembro de época em que a gente havia recomendação de 30 dias de repouso, 45 dias de repouso, 60 dias. Então, isso realmente mudou. Tá? Em termos de literatura, o que a gente tem está cada vez mais robustas evidências em relação a isso, e principalmente muito de literatura europeia, que é não um consenso, mas muitos cirurgiões europeus têm que para eles, quando você faz uma cirurgia minimamente invasiva, e alguns até a cirurgia aberta, eles liberam o paciente para tudo que ele der conta, desde que respeite a dor, de imediato. Não faz nenhuma restrição. A única orientação deles é respeite a dor que você vai sentir. A gente está vindo essas evidências científicas em relação a isso, mas elas não são definitivas, então existe sempre uma adequação à realidade do paciente. Mas essa média que eu te passei é para a grande maioria dos meus pacientes, eles conseguem fazer isso. Legal, a gente tem muita pergunta aqui ainda, mas eu queria que o doutor Gustavo falasse também sobre a questão do mutirão, que é algo idealizado aí pela Sociedade Brasileira de Hérnia, que você dirige, assumiu agora, você está vindo aqui também como presidente da Sociedade Brasileira de Hérnia. Isso mostra aí, né, o seu caminho importante dentro dessa questão. E a nossa equipe está me avisando agora que nós temos aí algumas fotos. Que projeto é esse do mutirão e algumas cidades contempladas e, quem sabe, Minas Gerais também no futuro? É isso. O mutirão da Sociedade Brasileira, primeiro, é um orgulho poder ser presidente da Sociedade Brasileira de Hérnia. Eu acho que foi uma caminhada longa aí. Eu passei por diretorias, vice-presidente, etc. É uma sociedade relativamente nova, mas extremamente pujante. O corpo que compõe toda a sociedade de um envolvimento com o tema muito grande. E isso reflete em projetos como é o Mutirão. O Mutirão, ele começou se não me engano, 2009, 2010, ele começou como um projeto de uma ONG britânica que sempre 1 ou 2 eventos por ano no mundo estão acontecendo, por mês, desculpa. Todo mês tem 1 ou 2 eventos dessa sociedade no mundo. E ela veio fazer no Brasil. Os 2 primeiros foram ligados a essa ONG, que é International Hernia. Depois, com essa associação da Sociedade Brasileira de Hérnia,
o mutirão tomou vida própria. Então hoje nós temos um mutirão da Sociedade Brasileira de Hérnia. Ele ocorre uma vez por ano, normalmente no mês de junho ou julho. Já contemplou diversas cidades. Esse ano está marcado para acontecer na primeira semana de julho em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. É um evento que ele tem várias facetas e talvez não só a questão assistencial, onde a gente opera pacientes do SUS que normalmente estão numa fila. A gente leva tecnologia para esse tratamento, porque existe, junto com o mutirão, não só os voluntários, todos os cirurgiões, isso é importante dizer, todos são voluntários, não existe nenhum tipo de pagamento, financiamento e nada, é o voluntariado. A sociedade simplesmente organiza a logística e orienta como que isso vai acontecer. Normalmente a cidade que vai receber o mutirão, ela cria as condições locais, principalmente para ser tratados com o SUS, e as indústrias parceiras da Sociedade Brasileira de Hérnia doam o material. Isso é muito interessante porque a gente consegue fazer cirurgia que não seria possível fazer pelo Sistema Único de Saúde. E essas cirurgias são possíveis. Em média, nós temos como objetivo realizar 100 cirurgias de hérnia. Não é um volume que tem um impacto muito grande em todas as filas, mas já é uma grande ajuda. E durante todo o ano seria isso? O evento é sempre durante uma semana. Okay. Ele ocorre de segunda a sexta, com em média 20 cirurgias por dia. Okay. Com todos esses voluntários. É um mutirão mesmo, assim, é muito intenso. E o que eu acho que é um efeito colateral é que você coloca vários cirurgiões voluntários que se mantêm unidos depois e isso vai se proliferando. Você vai tendo outros eventos em outras cidades. É muito interessante, porque normalmente a gente define a próxima cidade no mutirão que está acontecendo. O voluntário que está ali, da sua cidade, vai se envolvendo. E como novidade, eu acredito que o próximo mutirão pode ocorrer em Nova Serrana. Bacana, pertinho aqui da Divinópolis. Nós falamos sobre o mutirão aqui quando nós anunciamos a sua presença e nós recebemos também aqui uma pergunta da telespectadora Elaine. Ela quer saber o seguinte: como é feita a questão dessa seleção? São pessoas carentes que são os pacientes? E de que forma é feita essa escolha? Obrigado, Elaine, pela sua pergunta. Perfeito, Elaine. A gente tem que ser equânime nessa escolha. Então, a sociedade providencia toda a estrutura para que os voluntários cheguem à sede onde se propõe ser a sede do mutirão, e a seleção é sempre feita pelo município. Então existe a Secretaria de Saúde do município onde vai acontecer, ele que faz a seleção dentro dos pacientes do Sistema Único de Saúde. Então é sempre a sociedade não tem interferência na escolha dos pacientes. É quem está sediando o mutirão que vai definir quais são os pacientes que vão ser operados. Importantíssimo, né? Sempre levando em consideração a necessidade, a importância, o tempo de fila. É sempre uma escolha de muito bom senso e a gente nunca teve problema nesse quesito. É sempre uma questão muito transparente. Pegar aqui um pouco de surpresa. O último mutirão, você tem qual cidade que foi? Você tem essa recordação? Foi em Cuiabá. E foi bacana? Foi positivo? Mas foi perfeito. Eu acompanho o mutirão desde 2015. Cada ano tem ficado melhor. Que legal. Olha só, no próximo bloco, o doutor Gustavo vai responder sobre a sua atuação como cirurgião aqui em Divinópolis, quais os hospitais. É uma pergunta que nós recebemos agora há pouco. É mais um breve, curto intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa desta terça-feira. Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer, eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed?
O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. O Túlio me avisou agora há pouco que eu tenho que chamar uma curta e objetiva chamada do dentista Dr. Marcelo Constante, implantodontista, vai estar conosco agora em maio, e o Túlio coloca pra gente essa chamada. E nós vamos receber no estúdio da TV Candidez, no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde, Dr. Marcelo Constante, ele que é especialista na questão da implantodontia, harmonização facial, prótese. Nós vamos abordar vários desses temas. Dr. Marcelo, o programa Amostra Grátis, muito boa noite. O que o paciente deve ter mais atenção quando se refere à questão da reabilitação oral como um todo? Boa noite. Olá, boa noite, Samuel. Boa noite a todos que nos acompanham pela TV Candidez. Bom, a grande atenção que os pacientes devem ter é que hoje em dia a odontologia expõe muitos tratamentos, seja eles na reabilitação oral funcional ou a reabilitação estética, né? Então, a gente tem que adequar, individualizar cada tratamento a cada paciente. Com relação à questão das próteses, muito se fala sobre as próteses removíveis e as próteses fixas, mas no dia de hoje as pessoas comentam muito sobre a questão das fixas. Cada paciente vai ter um tipo de indicação? Exatamente. A importância da odontologia, da reabilitação oral, mas da odontologia como um todo, é individualizar cada tratamento. Cada paciente requer uma necessidade especial, né? Então tem que ir de acordo com cada paciente, ver o que ele precisa mais, seja estético, seja funcional, de acordo com a sua disponibilidade óssea, dentre outros fatores que a gente tem que adequar a cada um. Bom, e é claro que nós vamos contar um pouco também da história de vida, da história profissional do Dr. Marcelo Constante, só para que a gente possa adiantar um pouquinho. Já são quantos anos como profissional da odontologia? Este ano completo 21 anos de formado. Que bacana. Então você não pode perder essa entrevista, vai ser ao vivo no programa Amostra Grátis da Saúde. Até lá, Dr. Marcelo. Até lá, espero vocês. Um abraço. Portanto, no dia 21, ao vivo, de volta ao vivo, aqui no estúdio da TV Candidez, com o cirurgião Dr. Gustavo Soares. Dr. Gustavo, são muitas as perguntas aqui. Que uma bom. delas aqui é sobre a sua atuação, de que forma, aonde você opera. São 2 hospitais aqui em Divinópolis, é isso? Isso. Eu faço cirurgias laparoscópicas aqui em Divinópolis e as robóticas em BH. A estrutura hospitalar de Divinópolis vem evoluindo progressivamente e hoje está muito adequada. Eu opero no Hospital São Judas Tadeu e no Hospital Santa Lúcia. A estrutura de videocirurgia dos dois estão melhorando continuamente, de forma que é muito adequado para a gente fazer esse tipo de trabalho aqui. Um abraço para o Moisés. O Moisés Magalhães, que é diretor lá do Hospital São Judas, está acompanhando ao vivo o programa, nos mandou uma mensagem aqui, está te mandando aqui um abraço, dizendo que é um prazer muito grande ter o Dr. Gustavo Soares no nosso quadro lá do Hospital São Judas. Está mandando aqui um abraço para você. Perfeito, um abraço para o Moisés. Ótimo, fui muito bem recebido lá no São Judas. Legal. O Nelson Coelho nos mandou aqui um áudio. Ô Nelson, nós conseguimos ouvir aqui o seu áudio. O objetivo do programa ao vivo é ajudar aí o telespectador. Tem 73 anos e uma dificuldade aí, ele parece que não quer operar. Tem 2 anos que ele está sofrendo com a questão da hérnia. Ele até citou aqui o local no corpo dele, que é um local, às vezes, um pouco complicado. Como é que você orienta o Nelson Coelho? Obrigado, Nelson, pela sua participação. Ele mandou o áudio e a gente conseguiu ouvir, Nelson. Isso. Nelson, um grande abraço. Respondendo sua pergunta, primeiro tem que confirmar o diagnóstico, tá? Mas provavelmente se trata de uma hérnia inguinal. Sua idade não é um limitante. A gente faz uma avaliação de estado físico, então o paciente não tem um limite de idade para operar. E tem que só confirmar o diagnóstico
confirmando o diagnóstico, fazendo um pré-anestésico, que é uma avaliação pré-operatória, identificando o seu nível, estratificando o seu risco, não tem problema nenhum em fazer uma cirurgia. Dá para fazer uma cirurgia muito segura, então eu não vejo nenhuma proibição de imediato a você pensar em cirurgia para resolver o problema. A Edirlene Santos pediu aqui o seu contato, doutor Gustavo, aqui na rua Paraíba 225, na sala 603. No Instagram, muita gente pode acompanhar o trabalho dele, @Dr. Gustavo Soares, que é um Instagram. No final, tudo vai colocar para a gente, 3214-7971. Eu também recebi aqui agora há pouco, a gente confirmou aqui, você também atende pelo plano de saúde da Unimed. Pergunta Sim. aqui a Jussara Mendes. Obrigado, Jussara Entendo. Mendes, pela sua pergunta. E como é que foi a sua trajetória para chegar até a presidência da Sociedade Brasileira de Hérnia? É bom que se diga que Divinópolis tem um médico que dirige uma sociedade importantíssima no Brasil, que é uma Sociedade Brasileira de Hérnia. Como é que foi essa sua caminhada e essa sua construção? Tudo começou por volta de 2011. Eu tive a grata oportunidade de conhecer um médico de São Paulo, até do interior de São Paulo, Marcelo Furtado, que ele foi o meu tutor aí nessa caminhada toda. Ele já era muito influente no mundo da hérnia, é um dos pioneiros na cirurgia minimamente invasiva. Eu vejo, Samuel, que esse meio acadêmico e científico, né, dos cirurgiões que trabalham na parede abdominal é um meio extremamente profícuo para fazer as pessoas se desenvolverem. Eu não tenho certeza se todas as outras especialidades são assim, mas a hérnia tem essa característica. A gente acaba ficando amigo de muita gente, é uma pessoa muito envolvida com o tema e que meio que apaixonado, sabe? Então, desde que eu comecei em 2011 me dedicar à parede abdominal, era uma época que ninguém pensava que ia ter cirurgião dedicado à parede abdominal, mas com a incorporação das tecnologias para o tratamento e a cirurgia da hérnia, ela foi tomando vulto. Então a gente foi vendo que os congressos foram aumentando, vão ficando cada vez mais específicos, maiores, e a sociedade que começou lá, foi fundada em 2009, ela foi crescendo. Tá? Eu acompanhei esse crescimento de perto, me envolvi mais ou menos por volta de 2014. 2014 eu já estava envolvido com as pessoas que estavam na sociedade. E aí, de uma maneira natural, teve uma hora que eu fui para a diretoria, isso foi 2018, e dentro desse trabalho a gente vai, cada vez que vai se envolvendo mais, vai assumindo mais responsabilidades. É isso que acontece na maioria das sociedades médicas. E o que eu acho, eu tenho uma satisfação enorme, né, além de todos os amigos que eu fiz aí, hoje estar com uma diretoria que eu vou te falar que é de primeira, viu? Da última vez que você esteve aqui, você veio como vice-presidente. Eu vim como vice-presidente, fiz parte de 3, né, diretorias. Nessas 3 diretorias que eu fiz parte, cada uma delas eu tive um aprendizado significativo, importante, de algum aspecto. E eu acho que hoje eu consigo dividir com uma diretoria que é especialmente ativa, uma produção para a sociedade assim, ímpar. Eu acho que nós estamos entregando, já estamos aí com o 5º mês de diretoria, estamos entregando um trabalho bem bacana, muito interessante. Está gerando satisfação em fazer esse trabalho, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Que legal. Doutor Gustavo, a gente tem aqui 3 depoimentos, porque da última vez que você esteve aqui, você recebeu uma homenagem dos seus amigos, parentes e familiares. E agora são depoimentos sensacional. Que falam agora de você como um gestor com quem dirige a Sociedade Brasileira de Hérnia. Nós temos 3 depoimentos, o Túlio está aqui avisando. Paulo Barros, Luciana Guimarães, Pedro Amaral. Nós vamos colocar os 3. Deve estar nos acompanhando agora ao vivo pelo nosso site, pela nossa internet, porque é um programa ao vivo. O Túlio vai colocar e depois o Gustavo comenta esses 3 depoimentos. Olha só. Boa noite, Samuel do Vale, a toda a equipe da TV Candidez. Sou Luciana Guimarães, cirurgiã. Atualmente faço parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Hérnias, que tem a sorte de ter um grande amigo, o Dr. Gustavo Soares, na sua presidência. E o Gustavo, além de sua indiscutível capacidade cirúrgica, ele tem um talento para agregar. E essa é a grande qualidade de uma pessoa grandiosa,
que tem a capacidade de agregar e de fazer com que os que estão à sua volta cresçam em busca do bem comum. E hoje o Gustavo faz da cirurgia da hérnia, da cirurgia geral e da medicina um universo muito mais acessível, tanto para pacientes quanto para médicos. E é exatamente esse o sentido de termos um grande líder à frente da nossa sociedade. Muito obrigada, Samuel do Vale, muito obrigada a toda a equipe do programa Amostra Grátis, uma boa noite, até a próxima. Boa noite, Samuel do Vale e a todos da TV Candidez. Eu sou Paulo Barros, sou diretor executivo da Sociedade Brasileira de Hérnia. É um enorme prazer estar aqui para falar de um amigo, que é o Gustavo Soares. Ele é um exímio cirurgião da parede abdominal e agora, como presidente da Sociedade Brasileira de Hérnia, ele está mudando um pouco a dinâmica da sociedade, dando mais agilidade. Com isso, a gente está tendo mais projetos e execuções nesse começo de mandato dele. Tá? O que eu posso dizer do Dr. Gustavo é que, além dele ter uma habilidade técnica imensa, ele tem um coração enorme também. Ele se dedica muito às causas humanas, né? Então, ele já está na Sociedade Brasileira de Hérnia há alguns anos e ele sempre participou dos mutirões que a gente faz em pró do SUS, né? Então, agora, em julho, vamos ter mais uma edição do mutirão da Sociedade Brasileira de Hérnia, onde a gente tenta operar por volta de 100 pacientes que estão na fila do SUS. Queria aqui deixar um abraço para você, Samuel, e a toda a equipe do Amostra Grátis. Boa noite, Samuel do Vale, e a todos da TV Candidez. Eu sou o Dr. Pedro Amaral, faço parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Hérnia. No começo da minha carreira, frequentando os principais congressos de cirurgia, eu assisti às apresentações do Dr. Gustavo Soares sobre casos cirúrgicos complexos, que eram muito inspiradores para mim. Anos mais tarde, nos Estados Unidos, depois de um debate, nós tivemos uma conversa e nasciam ali algumas ideias. E hoje eu tenho o prazer e a honra de dividir a mesa da sociedade com você. E estamos transformando aquelas ideias em novos projetos. Gustavo, você é um grande amigo, um profissional competente, um trabalhador incansável. A presidência da Sociedade Brasileira de Hérnia está em ótimas mãos e eu tenho muito orgulho de você. Um abraço, Gustavo, um abraço, Samuel, e a toda a equipe do Amostra Grátis. Muito bem, nós tivemos importante depoimento da Luciana Guimarães, que é médica de Volta Redonda, do Paulo Barros e do Pedro Amaral, que são os pares que compõem a Sociedade Brasileira de Hérnia, que temos aqui, vou dizer aqui, um médico da região de Divinópolis, Nova Serrana, do interior do estado de Minas Gerais, que é um cirurgião especialista, que já ganha muito destaque, ouvindo agora médicos de várias partes do país, doutor Gustavo. Tem um grande amigo, Leandro, fala, quem tem amigo tem tudo. Eu que tenho muito orgulho deles, a Luciana, o Paulo e o Pedro, são pessoas assim excepcionais e eu tenho uma satisfação tão grande de ver eles na sociedade, porque eles são muito jovens, mas assim, de uma capacidade fora do normal. A capacidade que eles têm de entregar trabalho e resultado é absurda. Durante essa andança aí no mundo da hérnia, a gente foi construindo essa ideia da nossa diretoria, mas eu vou te falar, Samuel, é surpreendente como que eles vestiram a camisa da sociedade e entregam tantas atividades que nós fizemos nesses primeiros 4 meses. O que a Luciana falou, que eu acho que é muito importante, é isso. Não dá para entregar muita coisa concentrando o trabalho só em você. Se cercar de pessoas competentes e que estão imbuídas de fazer o melhor, eu acho que esse é o grande segredo. A sociedade está garantida aí para os próximos anos com essa diretoria que está aí. Que legal. O doutor Gustavo, quem te acompanha nas redes sociais, sentiu uma mudança muito grande sua no Instagram, né? Você está mais presente, trazendo muita informação para o paciente. E o Túlio vai colocar para a gente aí o seu contato do Instagram. Para a gente finalizar, o Túlio também avisando que a gente tem que encerrar o programa.
É uma pena. Eu vou te pedir um minuto aqui, nós estamos ao vivo nessa terça-feira, está ali o doutor Gustavo Soares, né? @doutor Gustavo Soares. Perfeito. E está ali o seu telefone também. Qual que é o resumo que você faz desse tema de hoje para o público que nos acompanha ao vivo agora pela TV Candidez? O que de mais importante deve ser marcado quando se fala e se tem dúvida com relação à questão da cirurgia da hérnia? Qual é a mensagem final do especialista do programa de hoje? Eu acho que os números falam por si. Se a gente for olhar, são 300 milhões de cirurgias por ano no mundo. 20 milhões são de hérnia. Então, nós estamos falando de um universo muito grande. 20 milhões de pessoas no mundo são operadas anualmente. A gente tem, com esse trabalho que a gente vem acompanhando nos últimos 10 anos, o avanço da tecnologia no tratamento foi muito significativo e trouxe muito benefício para os pacientes. Quanto mais a gente puder divulgar isso, e aí entra a questão do Instagram, que hoje é uma ferramenta importantíssima para você difundir informação, né, principalmente a boa informação, a gente não pode deixar de usar. Então, eu uso todas as ferramentas que estão disponíveis. A sociedade é uma entidade que tem feito esse seu trabalho ao longo dos anos, e todas as outras presidências anteriores focaram nisso, na divulgação de informação, principalmente tanto para médicos como para pacientes, e a gente segue nessa mesma linha, e que eu acho que é assim que a gente vai deixar um legado importante para as pessoas. A medicina é uma profissão que tem essa característica que eu acho que é insubstituível, de você realmente ver no dia a dia um benefício que você traz para as outras pessoas. É por isso que eu me orgulho tanto de ser médico e estar nessa batalha todo dia. Não é só problema, é muito mais satisfação do que qualquer outra coisa. Espero que meus meninos façam medicina também. Que bacana. Doutor Gustavo, você tem um ou dois já estão em Belo Horizonte? Dois. Um já está em Belo Horizonte. Já estão caminhando para... Estão caminhando. Um vai fazer vestibular agora, no final do ano. Doutor Gustavo, em nome da direção aqui da TV Candidez, eu quero aqui agradecer a sua presença, e mais do que agradecer a sua presença, agradecer o seu apoio. E eu vou prometer para o público que eu vou fazer de tudo para tentar trazer o doutor Gustavo com mais informações sobre a questão da cirurgia da hérnia. Quem sabe no final de 2024, talvez em novembro, você vai estar de volta. Perfeito. Porque eu sei que a sua agenda é uma agenda muito cheia, é uma agenda bem tribulada, né? Mas é tribulada do lado positivo, isso é muito importante. Mas quem sabe a gente conta novamente com o Dr. Gustavo ao vivo, hein? A reprise é sábado a partir de 13h. Muito obrigado, Dr. Gustavo, mais uma vez. Eu que agradeço, Samuel. A gente volta na próxima terça-feira ao vivo, 21h. Você já sabe, no sábado é dia de programa de saúde gravado. Boa noite, Dr. Gustavo. Boa noite para você que nos acompanhou. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano Participativo Empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Imagine por 10 segundos